Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Rebeca Andrade, ela é de Vitória, Espírito Santo, e o nome do texto é Chore para Cima. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, não tenho nenhuma formação teológica, enfim, eu nem ajudei a irmã Rebeca a escrever. O que eu faço então? Eu leio junto com vocês e conto aquilo que eu entendi, tá bom? Quero pedir que você compartilhe esse nosso devocional para que outras pessoas também possam aprender essas verdades eternas. Peço também que você já deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 4 de Esther, que nós leremos todinho, tá bom? Então hoje eu vou ler, como sempre, quando os versículos são muitos, nessa versão aqui, ó, mensagem. É uma menção bem contemporânea, é uma versão bem contemporânea, então por isso que eu deixo para os irmãos aí para estarem à vontade para lerem da sua própria versão e vão comparando aquilo que eu vou lendo com aquilo que vocês têm aí nas mãos. Mas é uma versão super séria, contemporânea, para alcançar aquelas pessoas que dizem, eu não compreendo o que a Bíblia diz. Então, nessa versão mensagem, não tem como não compreender, tá bom? Então, peço que vocês compartilhem, se inscrevam no canal se não se inscreveram, acionem o sininho e se quiserem, deixa aí uma mensagem para mim, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos compreender qual o propósito que Tu tens para a vida de cada um de nós e que nós possamos honrar aquilo que Tu tens para nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler Esther 4. E esse capítulo de Esther traz uma mensagem muito poderosa sobre a coragem, propósito e sacrifício. Porque esses temas são super conectados com a vida cristã. Então nós vamos fazer uma reflexão com base nesse texto, especialmente no versículo 14, que fala assim: quem sabe não foi para esse momento que você chegou à posição de rainha, que é o versículo 14, então, do livro de Esther, capítulo 4. Ora, a história de Esther, ela lembra a gente que seguir a Deus não significa viver uma vida confortável, a larga. Tudo vai dar certo porque agora eu sigo Jesus. Não, não. A história de Esther mostra a gente que nem sempre isso acontece. Tudo bem, ela estava de boa, ela era rainha, ela tinha conforto, ela tinha dinheiro, ela tinha tudo que ela desejava. Mas, muitas vezes, a vida cristã significa que nós temos que nos colocarmos em risco, sair da zona de segurança e agir com fé em favor de outras pessoas. Por quê? Porque a vida cristã exige coragem para obedecer, mesmo quando a gente está com medo. Renúncia do conforto em favor do bem coletivo. Às vezes a gente tem que abrir mão daquilo que a gente está usufruindo para que outras pessoas possam ser abençoadas. E temos que ter um amor prático que se manifesta em atitudes e não só de falar, só no lero-lero. A gente tem que ter atitude. Amar a Deus e as pessoas. A irmã Esther, ela arriscou a vida dela por amor do povo. Ela falou, não, se eu morrer, fazer o quê? E isso tem muito a ver, tem muita conexão com o mandamento que Jesus nos deu, que está lá em Mateus 22, 37 a 39, que diz assim: ame o Senhor seu Deus e ame o próximo como você ama a si mesmo. O amor verdadeiro vai nos mover a quê? A ação, a agir, mesmo quando é desconfortável ou mesmo quando é perigoso. Como que a gente aplica isso nos dias de hoje? Você pode estar aí numa posição única, na família, no trabalho, na igreja, e talvez você esteja nessa posição para um tempo como este, como a Esther estava naquela posição para um tempo como aquele.
Então, Deus chama a gente para a gente ser instrumentos de salvação, justiça e compaixão, mesmo que isso nos custe o nosso conforto. Então, não é fácil não, né? Mas é isso mesmo. Este é o nosso dever. Então, vamos ler aqui Esther 4. E diz assim, ó. Quando Mardoqueu descobriu o que tinha acontecido, Mardoqueu era o tio da Esther, né? Rasgou a própria roupa, vestiu pano de saco e pôs cinzas na cabeça. Depois saiu para a rua chorando em voz alta. Ele chegou até a porta do palácio, mas ficou do lado de fora, pois ninguém vestido de pano de saco podia entrar. Enquanto a decisão do rei era divulgada entre todas as províncias, houve muito choro no meio dos judeus. Eles jejuavam, choravam e lamentavam a situação. A maioria deles vestia pano de saco e punha cinzas na cabeça. Então, a decisão era de que os judeus eles iriam ser mortos, né? Eles estavam condenados a serem praticamente exterminados. Os eunucos e as servas de Esther vieram contar o que havia acontecido. A rainha ficou inconformada. Mandou roupas para Mardoqueu, sugerindo que ele abandonasse o pano de saco, mas ele não aceitou. Este chamou Ratá, um dos oficiais do palácio, a quem o rei havia designado para assisti-la, e pediu que fosse conversar com Mardoqueu para saber o que de fato havia acontecido. Ratá encontrou Mardoqueu na praça da cidade, diante da porta do palácio. Mardoqueu contou tudo o que tinha acontecido. Informou até a exata quantia de dinheiro que Ramã tinha prometido depositar nos cofres do palácio para financiar a execução dos judeus. Mardoqueu entregou uma cópia do comunicado sobre o massacre que fora divulgado em Suzã para que ele o mostrasse a Esther quando foi apresentar seu relatório e pediu que ela intercedesse perante o rei a favor do seu povo. Ratá voltou e contou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Esther conversou sobre o assunto com Ratá e depois o mandou de volta a Mardoqueu com este recado: todos os que trabalham aqui para o rei e mesmo os moradores das províncias sabem qual é o destino de qualquer homem ou mulher que se aproxima do rei sem ser convocado. É morte na certa. A única exceção é se o rei estender a pessoa o seu cetro de ouro. Só assim a pessoa será poupada. E já se passaram 30 dias desde a última vez que eu fui convidada a comparecer diante do rei. Ratá repetiu as palavras de Esther a Mardoqueu e ele mandou esse recado de volta. Não pense que só porque você mora no Palácio Real será a única judia a sobreviver. Se você insistir em ficar quieta numa situação como essa, o socorro e o livramento para os judeus virão de outra parte, mas você e a sua família serão exterminados. Quem sabe não foi justamente para isso que você foi escolhida rainha? Esther mandou dizer a Mardoqueu: convoque todos os judeus que moram em Suzã. Jejuem a meu favor. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas assistentes faremos o mesmo. Se fizerem isso, vou arriscar comparecer diante do rei, mesmo sendo proibido. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu fez o que Esther havia pedido. Amém? Bom, então, irmãos, no livro de Esther a gente conhece uma rainha que salvou o seu povo. Os pais da irmã Esther, da rainha Esther, tinham morrido. E ela foi criada por um outro familiar, que era o Mardoqueu. O Mardoqueu era tio dela. E ela era uma moça judia que acabou se tornando rainha da Pérsia, pela sua beleza, enfim. Depois de que ela assumiu seu posto de rainha, lá do lado do rei Assuero, ela viveu alguns desafios no reinado que a levaram a se posicionar como mulher judia e serva de Deus. Então, esta é uma das grandes lições que aprendemos com a irmã Esther, com a rainha Esther. A vida cristã não é confortável, mas é sobre amar a Deus e amar as pessoas. Como Esther agiu quando as lutas surgiram? Você já pensou nisso? Ela não assumiu
a postura de vítima, ó vida, e agora? O que eu vou fazer? Reclamando e murmurando pelos cantos do palácio. Mas ela foi conversar com quem? Com quem ia resolver a situação. Ela dobrou seus joelhos em oração, ela fez jejum, e ela direcionou a Deus as suas demandas. Obviamente ela foi direcionada pelo Espírito de Deus, né? E o Espírito colocou a sua vida em favor do povo judeu. Então o Senhor teve misericórdia, né? Por meio da história da rainha Esther, da irmã Esther, a gente aprende que a gente pode se dirigir ao rei, ao Senhor, e entregar tudo nas boas mãos dele. Certamente a soberania dele está guiando a nossa vida, guia a minha vida, guia a sua vida. E a pergunta que não quer calar é: como você reage quando as lutas, encontram você? Será que você desanima? Será que você fica reclamando, chorando, murmurando? Ou você manda a sua demanda para quem pode resolvê-la? Orar faz parte do relacionamento com Deus. E isso é a que vai dar movimento à nossa vida cristã. A oração é a ferramenta pela qual buscamos o propósito do Senhor em nossa vida, crendo nas promessas reveladas pela palavra. Então, eu não sei, não tenho a mínima ideia qual é o desafio que você está enfrentando. Se é falta de dinheiro, falta de emprego, briga na casa, briga com a pessoa amada, se é uma doença que você acha que é incurável, se é a perda de alguém que você ama, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia qual é o desafio que você está enfrentando. Mas de uma coisa eu tenho certeza: chora pra cima. Coloca nas mãos de Deus todas as suas demandas e só Ele pode dar alívio ao seu coração, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó: busque ter uma vida de oração. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que chorar pra cima, né? Chorar aí pedindo ao Senhor que nos abençoe. Para nós o abraço dá super mega certo. Quero que você se lembre também que nós temos um salmo, um versículo para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu vou terminar e me despeço com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.